E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje eu queria falar aqui sobre as nossas vontades e a vontade de Deus. No capítulo 8, versículo 1 ao 4 de Mateus, nós podemos ver a história de um homem leproso. Rapidinho, o que era leproso? O que era ser leproso? O que era lepra naquela época? Lepra era e é uma doença de pele. Hoje mudou-se o nome, hoje não se chama mais lepra, hoje se chama hanseníase. É uma doença de pele que vai criando manchas sobre a pele, que você vai perdendo a sensibilidade e o toque e outras coisas. Antigamente isso levava à morte. Hoje não, hoje existe tratamento e tudo, mas naquela época de Jesus e anteriormente não existia tratamento. Ou seja, se alguém tivesse lepra, fosse leproso, era certeza que ele morreria. Outro fato interessante de uma pessoa que estava com lepra, que era leproso na época de Jesus, e anteriormente também, é que ele não tinha contato com a sociedade. Se ele fosse detectado com lepra, se ele fosse examinado pelo sacerdote e o sacerdote dissesse que ele estava com lepra, estava contaminado com lepra, ele era afastado da cidade, ele era exilado, digamos assim, ele era botado para fora e ele vivia ali até ser curado. Mas só que lepra não tinha cura. A única cura para lepra era morrer. Enfim, e ele era afastado de sua família, de seus amigos, da sociedade por inteira, por causa da lepra, porque era contagiosa. Só uma compreensão básica do que era lepra. No versículo 1 aqui do capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus estava descendo do monte. Qual era esse monte? Era o monte que ele tinha acabado de dar o sermão da montanha, o sermão do monte. É o famoso sermão lá que ele ensinou um monte de coisa para o povo daquela época. E no versículo 2 diz que um leproso veio em sua direção e se prostrou e adorou. Mesmo o leproso não podendo estar em contato com a sociedade, em contato com o povo, ele se aproximou, mesmo assim ele se aproximou de Jesus, se prostrou e adorou o Senhor. A Bíblia diz que ele adorou assim, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus pega, estende sua mão sobre ele e diz que quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra, logo ele foi curado da lepra. E depois que ele foi curado, que ele foi purificado, Jesus chega nele e diz assim: olha, não conta para ninguém que você foi curado. Vai até o sacerdote, pede para ele te examinar. Depois que ele te examinar, você apresenta a oferta determinada por Moisés para servir de testemunho. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse texto é que no versículo 2, algumas palavras, é que ele reconhece o Senhor. Quando ele o adora, quando ele se prostra e quando ele adora o Senhor, ele está na fala dele, ele reconhece algumas coisas. A gente pode ver que ele sabia de algumas coisas. Primeiro, quando ele se prostra e quando ele diz Senhor, adora dizendo Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece que Jesus é soberano, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus. Depois ele fala, se quiseres, e também ele diz, podes tornar-me limpo. Ou seja, ele também reconhece que Jesus é todo poderoso, que Jesus poderia, se Jesus quisesse, curar ele. Ou seja, que Jesus era onipotente. E uma coisa que me chama bastante atenção aqui é a palavra se quiseres. Somente para a gente se lembrar do que já foi falado. Naquela época, como eu já disse, a lepra não tinha cura. Era só passar dali para pior. Era piorar a cada dia, sofrer cada vez mais até morrer. E esse cara reconhece, sabe quem é Jesus, sabe que Jesus é o Filho de Deus, sabe que ele pode curar ele. E ele chega, se prostra até Jesus e diz assim, se quiseres, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. É algo muito interessante, essas três coisas que ele reconhece em Jesus. E sabe por que eu fico muito maravilhado quando ele fala se quiseres? É porque assim, mesmo ele sendo necessitado, mesmo ele precisando muito, mesmo ele sabendo que Jesus poderia curar ele não chega pedindo, ele já chega adorando. Ele não chega dizendo assim, Jesus, eu quero ser curado. Jesus me cura, por quê? Porque eu quero ser curado. O Senhor pode, eu quero ser curado. Me cura, Jesus, eu estou precisando. Mas ele não chega assim. Ele chega adorando o Senhor, reconhecendo ele e dizendo, se quiseres, eu sei que tu podes, Jesus, mas se tu quiseres, me cura. Sabe o que é que ele diz? Sabe o que é que eu entendo o que ele diz aqui? Sabe o que é que ele falou quando ele diz, se quiseres? Ele diz assim para Jesus, olha Jesus, eu quero muito ser curado, eu quero muito voltar
para minha cidade, eu quero muito ver a minha família de novo, eu quero muito abraçar meus filhos, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus parentes, enfim, meus amigos, mas só se tu quiseres. Se tu quiseres me tornar limpo, se tu quiseres me devolver tudo aquilo, amém. Mas se tu não quiseres devolver, amém. Porque ele entendeu algo que às vezes a gente não entende, que nós não entendemos, que não é a nossa vontade, é a vontade dele, que é superior, que é melhor, o que tem que prevalecer. Provavelmente, se a gente for olhar no texto, pelo tempo, Jesus, antes disso, ele estava no Sermão do Monte. Alguns minutos atrás, ou horas, sei lá, atrás ele estava no Sermão do Monte. E ele tinha ensinado algumas coisas para os discípulos, para o povo que estava lá. E uma das coisas que ele ensinou foi a como orar, a como pedir as coisas para o Senhor, a como chegar diante da presença do Senhor e conversar com ele. No capítulo 6, versículo 9, a partir do versículo 9 ao versículo 13, Jesus ensina a como a gente deveria orar, a como a gente deveria conversar com Deus, com nosso Pai. E no versículo 10, ele fala algo bem interessante. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O que eu creio, o que eu acredito, é que esse leproso, apesar dele estar distante, ele não estava no meio daquela galera, com certeza eu acho que ele estava ouvindo. E ele entendeu que por mais que ele quisesse, por mais que ele, enfim, quisesse muitas coisas, ele entendeu que a vontade que deveria ser priorizada era do Senhor. E no versículo 2, a gente vê que ele entendeu o que o Senhor Jesus queria dizer. Ele entendeu que a vontade do Senhor que deveria ser priorizada. A vontade do Senhor que deveria ser cumprida. E não a nossa. E também a gente vê que ele entendeu por quê? Porque ele já chega adorando, ele não chega pedindo. Se Jesus tivesse dito não para ele ali naquele momento, eu tenho certeza que ele teria adorado o Senhor mesmo assim. Mas e eu? E nós? Será se a gente entendeu realmente aquilo que o Senhor quis nos dizer, quis nos ensinar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do Senhor é a prioridade na nossa vida. Que não é o nosso querer, mas sim o querer de Deus. Independentemente daquilo que eu quero e daquilo que o Senhor pode me dar, eu preciso entender, nós precisamos entender que o Senhor já nos deu tudo o que a gente precisava. Que era a salvação, que era poder estar de volta na presença dEle. Daquilo que a gente não tinha. A gente não tinha um relacionamento com Deus. A gente não poderia estar diante do Senhor novamente. E o Senhor fez isso. O Senhor Jesus morreu por nós, pagou os nossos pecados, comprou a salvação para cada um de nós e nos deu livre acesso à presença de Deus novamente. Ou seja, tudo o que nós precisávamos, Jesus já nos fez. E eu não estou dizendo que a gente não possa pedir as coisas para o Senhor, porque no próprio Sermão do Monte, Jesus acabou de ensinar também que aquilo que a gente pedir, no capítulo 7, versículo 7, ele diz que pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, a gente pode pedir, a gente pode buscar as coisas para a gente pode pedir, mas sempre é a vontade de Jesus. Às vezes não é a vontade de Jesus nos dar alguma coisa. E um exemplo que Jesus às vezes não dá aquilo que a gente quer é o próprio Gadareno. Pouco depois que ele curou o paralítico, ele pegou e foi para Decápolis, essas 10 cidades. Ele curou um cara, expulsou os demônios lá de um Gadareno. E o Gadareno chegou, se prostou aos pés dele e disse: deixa eu te seguir, eu quero te seguir. E Jesus disse que não. Por quê? Porque a vontade de Jesus é superior, ele sabe o que é melhor para a gente. E Jesus sabia o que era que estava fazendo. Então a gente precisa entender, se ele der, eu vou adorar ele. Se ele não der, eu vou adorar ele. Eu sou grato não porque ele pode me dar, porque ele vai me dar alguma coisa, porque enfim, eu quero alguma coisa. Não, eu sou grato a ele porque ele já me deu tudo que eu precisava. Que a gente venha deixar as nossas vontades, que às vezes são tão enganosas, às vezes as nossas vontades são muito ruins, mas que a gente venha orar, que a gente venha buscar, não a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor se cumpra. Que a gente venha orar para que os nossos pensamentos, que as nossas vontades venham se alinhar com as vontades do Senhor. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, porque ela me abençoou grandemente, ela tocou grandemente no meu coração. Se ela tiver te abençoado, faz o seguinte, compartilha essa bênção também. Não fique com essa bênção só para você. Manda para seus amigos, seus irmãos, sua família, enfim.
para quem você conhece. Abençoe essas vidas também. Deixe seu joinha, deixe seu gostei, deixe seu comentário também, você ajuda o canal. E também, de novo, se inscreve e ativa o sininho. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho, você vai receber os vídeos que eu for mandando aqui. Toda quarta eu tô querendo mandar os vídeos aqui, uns vídeos especiais. Uns vídeos como esse daqui, que eu falo um pouco, sei lá, dou uma palavra aqui que tocou no meu coração aqui na semana. Também, se você quiser participar, estamos fazendo aí um plano de leitura anual. Caso você se interesse ou você conheça alguém que não sabe ler, eu fiz voltado para as pessoas que não sabem ler. Mas se você souber ler, mas só tem dificuldade de acompanhar planos de leitura, de ler sozinho, é ótimo para você, tá bom? Você se inscreve, ativa o sininho e você vai receber as leituras todos os dias. Todos os dias eu vou te lembrar, todos os dias eu vou te dizer a leitura aqui, tá bom? É isso aí, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando grandemente, como já tem nos abençoado, e que a gente venha sempre colocar a vontade do Senhor à frente. Tchau e a paz do Senhor. Valeu!